Fala turma, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Marcos Yuri Costa Fava. Eu sou médico aqui em Fortaleza, Ceará. Se você é novo no canal e não me conhece, muito prazer. Esse é meu nome, eu queria te conhecer, me conta aqui a sua história aqui embaixo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente importante, que é: existe alguma dieta que tem superioridade em relação à outra quando a gente fala em TDAH, melhora do cérebro, melhora da atenção, melhora da cognição, melhora da energia mental? Muita gente chega no consultório e fala: doutor, tô com muita fadiga, não consigo mais me concentrar em nada, minha cabeça parece que não funciona mais, o que é isso? E quando a gente fala, existem milhões de causas, tem causas medicamentosas, tem causas de intoxicação, tem muitas causas. Mas no tópico de hoje eu queria falar sobre dieta e alimentação. Tem alguma alimentação, algum padrão alimentar específico que deixa a minha cabeça funcionando melhor, deixa o meu cérebro funcionando melhor? Então a gente vai dividir em três partes: o impacto da alimentação no TDAH ou na energia mental, na cognição, na atenção, se a alimentação impacta ou não, os nutrientes que são essenciais para o cérebro, o que não pode faltar no cérebro que eu quero que tenha energia mental, que eu quero que funcione, e o terceiro, a relação entre dieta e nutrição do cérebro. Qual a relação? Existe uma relação direta? Existe uma comprovação em relação a isso? A gente vai conversar sobre esses três tópicos. Entrando no primeiro, impacto da alimentação no TDAH. O que dieta tem a ver com o cérebro? O que alimentação tem a ver com o cérebro? Já de cara, óbvio que tem tudo a ver. Mas qual é essa relação? Presta atenção. O que é o TDAH, o que é a dificuldade de concentração e o que é a dificuldade de atenção? Eu vou me focar nas causas que estão mais relacionadas ao TDAH, porque é o que é mais sintomático, que as pessoas mais sentem, o que elas mais reclamam. Quando a gente fala de TDAH, a gente tem uma dificuldade de produzir dopamina, que é um neurotransmissor da excitabilidade, da motivação, é o neurotransmissor do querer. Muita gente acha que a dopamina é o neurotransmissor da felicidade. Só que quando aquele comportamento se realiza, a dopamina diminui. Presta atenção como é dicotômico. Muita gente gosta de refrigerante, né? É algo que a gente é muito contra aqui, seja pela parte química, seja pela quantidade de açúcar que tem. Mas vamos lá, muita gente gosta de refrigerante. Quando uma pessoa abre uma Coca-Cola, que você escuta psh, e aí te dá aquela vontade, aquela água na boca, aquele desejo, isso é dopamina. Quando você bebe o refrigerante, que você realiza a felicidade, os níveis de dopamina tendem a cair e a serotonina tende a subir, que é o neurotransmissor associado ao prazer, a serotonina. Então a dopamina é muito mais relacionada à expectativa, à espera, à capacidade de trocar entre um comportamento e outro, a capacidade a questão do impulso, da decisão. A dopamina é muito mais relacionada à antecipação do comportamento do que ao comportamento em si. E por isso que muita gente associa ela à motivação, né? Ou à procrastinação, porque você não tem um impulso para tomar a próxima decisão. E daí que é a sacada da dopamina e muita gente se confunde. Então o TDAH, eu tenho baixos níveis de dopamina na parte frontal do meu cérebro, que é onde a gente toma as decisões racionais. As decisões que a gente chama de decisões executivas, que é quando eu preciso racionalmente decidir fazer entre uma ação ou outra ação, ou uma ação ou uma inação. Nessa parte da frente é que a gente toma esse tipo de decisão. Nessa parte da frente é que eu olho e falo assim: eu não vou comer doce porque eu quero uma saúde melhor. Nessa parte da frente é onde eu olho e falo: eu vou parar os meus outros afazeres porque eu preciso gravar esse vídeo do YouTube. É nessa parte que eu preciso de dopamina, que eu preciso da expectativa da motivação para realizar aquele comportamento e reforçar aquele comportamento. As razões pelas quais isso acontece ainda são muito obscuras. Poxa, é uma falha genética? A gente sabe que tem um componente genético. É uma falha hereditária? A gente sabe que tem um componente hereditário. Inclusive, mães costumam passar muito mais para filhos. Mães TDAHs têm muito mais filhos com TDAH. É um componente ambiental? A gente sabe que existe um componente ambiental relacionado a toxinas que a pessoa está exposta, a traumas que a pessoa sofreu. E traumas aqui, eu não falo só de trauma físico, por exemplo, uma pancada no cérebro que pode acontecer, mas traumas psicológicos, emocionais. Então a gente tem o próprio transtorno pós-traumático. Há traumas relacionados à falta, à deficiência de vitaminas. E aqui a gente já começa a entrar. A falta de vitaminas e de nutrientes é um tipo de trauma para o seu cérebro, é um tipo de sofrimento para o seu cérebro, porque imagina, ele precisa daquele nutriente para se formar. Na ausência daquele nutriente, eu não vou ter a produção daquele determinado neurotransmissor. E é aqui que entra a parte importante, aqui que entra a dieta, porque a dieta entra para nutrir a gente para produzir aqueles neurotransmissores.
Não, mas aí se eu tiver TDAH mesmo e eu tiver uma falha na produção daquele neurotransmissor que seja expressa geneticamente. Não, aí tudo bem. Aí a dieta não vai conseguir fazer o neurotransmissor ficar mais disponível. Mas se junto com a tendência genética de ter dopamina baixa, você ainda tiver a carência nutricional para dopamina, aí que você vai ter muito menos dopamina mesmo, entende? Então o que a gente faz é garantir que a alimentação está dando um mínimo de nutriente para o cérebro conseguir produzir o que ele tem que fazer, certo? E essa é a primeira parte do que a gente tem que conversar. É aqui que entra. Quem tem TDAH tem a chance de ter um defeito genético que atrapalhe o aumento da produção de dopamina dele. Mas mesmo assim a gente corrige com suplementação. Tem o próprio Natural Ritalin, que eu vou pedir para o time deixar o link aí embaixo, que é uma suplementação para quem tem dificuldade de ter atenção, concentração, foco e etc. Só que quem não tem TDAH, quem tem só a fadiga, só o cansaço mental, tem muito mais chance de ter isso relacionado a uma carência nutricional, a falta de nutriente, a uma dieta inadequada, uma dieta muito inflamatória que atrapalha a produção dos neurônios, atrapalha a conexão dos neurônios, atrapalha a comunicação entre eles, porque um transtorno genético, um transtorno hereditário ou qualquer coisa do tipo. Então, se você não lembra de ter tido TDAH na sua infância, se não foi um problema para você, os estudos, as provas, ou até assistir um filme e lembrar daquele filme, ter a capacidade de se concentrar, de ter uma atenção, um foco em determinado assunto, então muito provavelmente a sua dificuldade de atenção, a sua dificuldade de concentração se deve a uma carência nutricional. Ou pelo menos tem que ser a primeira coisa que a gente tem que excluir. Porque se eu não tenho uma pessoa que tem uma dieta minimamente equilibrada, um sono minimamente equilibrado, essa pessoa não vai produzir energia mental mesmo. É natural que ela não produza energia mental. Estranho seria se, em um ambiente de estresse, muita pressão, muita carga, um ambiente de deficiência nutricional, não se alimenta adequadamente, um ambiente de restrição de sono, não dorme adequadamente, um ambiente de restrição de atividade física, não faz o corpo produzir os hormônios do prazer, da felicidade, você conseguisse ter atenção. Estranho seria isso, entende? Do contrário, faz super sentido. Você ter uma vida completamente desregrada e não ter atenção, não ter foco, é o padrão. Mas foi justamente por isso que a gente criou o protocolo de neurodesinflamação. Porque as pessoas imaginam que o TDAH é só medicamento e TCC, medicamento e terapia. Medicamento e terapia é essencial, mas a gente acredita que é um segundo passo para quando eu primeiro consertei a minha parte bioquímica. Quando eu corrigi principalmente 5 pontos: sono, intestino, naquela alimentação que faz mal, tirar daquele intestino tudo aquilo que maltrata ele, que machuca ele, os alergênicos. Terceiro, uma alimentação boa, agora propor coisas boas para o intestino, propor aquilo que melhora a saúde intestinal. Quarto, atividade física, porque é essencial para melhorar a circulação cerebral, é essencial para a produção de neurotransmissores, é essencial para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Então, atividade física. E quinto, por último mesmo, suplementação. Suplementar aquilo que eu não consegui através de eliminando as coisas ruins, através de adicionando as coisas boas, através da prática de atividade física. Aí sim eu vou suplementar aquele detalhe, certo? Então, depois dessa fase, aí sim a gente vai para a fase de medicação, caso seja necessário, e terapia, que sempre é necessário. Terapia é basicamente uma obrigação, uma base. Então, dito da importância e da conexão, do impacto da alimentação, do estilo de vida, da qualidade de vida com o TDAH e com quem não tem TDAH também, quem tem só cansaço, estresse, falta de energia mental, fadiga, a gente vai para o segundo tópico, que é alimentos que são essenciais para o cérebro, né? Nutrição. Primeiro tópico, primeiro grupo de alimentos que são essenciais para o cérebro. O principal foco da alimentação aqui vai ser diminuir a inflamação, certo? E dar os minerais necessários para a produção dos neurotransmissores. Então, falando em diminuição de inflamação, a gente precisa de ômega 3, principalmente porque existe um desbalanço muito grande entre a quantidade de ômega 6 que a gente ingere e a quantidade de ômega 3 que a gente ingere. E esse desbalanço, esse excesso de ômega 6 gera um quadro inflamatório pra gente. O ômega 6 não é ruim pra gente. O que é ruim é a desproporção entre o ômega 3 e o ômega 6. Eu até me preocupo muito quando eu vejo o pessoal comprando na farmácia ômega 3, 6 e 9. Gente, o ômega 6 ele é muito difundido. Qualquer tipo de carne, qualquer tipo de fritura, qualquer tipo de óleo de vegetal, ele é rico em ômega 6. Então, a gente não precisa suplementar isso. O que a gente precisa é um ômega 3, que é um grande anti-inflamatório. Ele vai restabelecer esse equilíbrio entre as gorduras maus e as gorduras boas, se é que a gente pode chamar assim, né? Que é um nome bem
leigo para a gente poder se comunicar melhor. E voltar essa divisão é super importante porque o ômega 3 tem capacidade de melhorar a condução, a velocidade de condução dos neurônios, ou potencial velocidade, porque esses estudos ainda estão em análise, né? Mas existem associações promissoras entre o uso de ômega 3 e a melhora da saúde cerebral. Segunda coisa que a gente precisa incluir: mais carne magra, certo? Muita gente vive hoje em deficiência proteica. Eu vou falar aqui do meu contexto, que é no Nordeste. No Nordeste, as pessoas comem muito cuscuz, comem muita tapioca, comem macarrão, comem arroz. Aí na hora de comer a proteína, na hora de comer um frango, come um pedacinho de frango. Na hora de comer um ovo, come um ovo. Na hora de comer um bife, comem 50 gramas de bife. Aí você imagina, a pessoa pega, vou pegar o exemplo mais comum aqui, a pessoa pega 200 gramas de cuscuz, um prato de cuscuz e coloca um ovo dentro do cuscuz. Gente, você imagina, um ovo tem 5 gramas de proteína. É muito pouco, é uma deficiência proteica muito grande para suas necessidades. E proteína é essencial para os ossos, é essencial para as articulações, é essencial para os músculos, é essencial para a pele, para o colar. Proteína é a estrutura que é construtora no nosso corpo e é essencial para a produção de dopamina. Então a gente precisa da proteína, porque é da proteína que são extraídas os aminoácidos, e aminoácidos aqui são os tijolinhos que a gente precisa para construir os neurotransmissores. Os neurotransmissores que vão lá no nosso cérebro disponibilizar a dopamina aqui no córtex pré-frontal para a gente poder tomar as nossas decisões, ter mais energia, ter capacidade de foco, ter capacidade de escolha. Então o terceiro grupo que a gente precisa incluir: fibras e carboidratos complexos. Por que eu digo isso? Porque muita gente está acostumado a comer carboidrato na forma de açúcar, certo? E esse açúcar ele dá um pico no nosso sangue e um vale muito grande. Então ele sobe muito rápido no sangue e desce muito rápido. Eu não tenho uma constância de produção energética, certo? Por quê? Eu tenho essa energia muito disponível e rapidamente, como eu tenho aquela energia muito disponível, eu preciso estocá-la rápido para que o meu açúcar não fique alto no sangue. Então eu não tenho uma liberação perene de energia durante o corpo, de produção de energia, que é muito diferente de você comer uma batata doce, por exemplo, que tem um baixo índice glicêmico, que vai liberar aquela mesma quantidade energética do açúcar, por exemplo, que eu comi, comparando aqui, mas que eu vou ter mais saciedade e que eu vou continuar com essa energia por mais tempo, que eu vou continuar fornecendo essa fonte por mais tempo para o meu corpo. E o quarto grupo são frutas e vegetais que têm um grande potencial antioxidante. E aqui eu vou pegar de exemplo para vocês: o espinafre, o brócolis, aquelas frutinhas vermelhas, né, que a gente vê muito, que pode ser mirtilo, goji berry, morango, framboesa, às vezes vem até congelado em alguns mercados, né? E a própria laranja. Por quê? Porque ajuda a gente a combater a inflamação, ajuda a gente a combater os antioxidantes, fazendo com que a nossa dieta seja menos inflamatória. A nossa dieta aqui ocidental, que já é muito inflamatória, né, baseada em fast foods, em açúcar e etc., já maltrata muito o cérebro. E aí, falando nisso, a gente já entra em elementos para evitar. Se você está num processo de dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, não está conseguindo se concentrar no trabalho, você precisa evitar principalmente 3 classes de alimentos. Primeiro, o açúcar refinado, por esse motivo que eu já te falei, os picos e as quedas de energia, uma energia que está muito disponível e está pouco disponível, e assim que esse açúcar cai rápido demais, você tem mais vontade de comer doce ainda. Então você tem um pico e uma vale de compulsão. Você, por exemplo, faz um almoço com muito carboidrato, muito arroz, muita massa. Aí você primeiro fica cheio, não consegue muito bem trabalhar logo ali depois, dá um sono, indigestão. Beleza, seu corpo está metabolizando tudo aquilo dali. Aí você tem um pico de energia, você tem um pico de euforia. 2, 3 horinhas depois você tem um pico. Quando isso cai, que são umas 4 horas depois de você ter se alimentado, você tem uma fome insaciável, que é lá para as 5, 6 horas da tarde, uma busca insana por doce. Por quê? O seu corpo agora quer que você reponha aqueles níveis de energia que você fez o pico e perdeu. Então, a gente evita, a gente diminui o máximo possível de carboidrato e deixa aqueles carboidratos que são mais complexos. Segundo ponto, os ultraprocessados. Os produtos que têm aditivo químico, que tem muita química, conservante, corante, tudo aquilo que a gente sabe que é bem industrial mesmo, isso pode exacerbar os sintomas de hiperatividade. A gente pega o próprio glutamato monossódico, que é um realçador de sabor,
tá em muitos cantos aí, tá naqueles temperos prontos, porque ele é um conservante muito bom, ele aumenta muito a nossa disponibilidade de glutamato no cérebro. E glutamato é um neurotransmissor também, só que é um neurotransmissor excitatório. Quando a gente tem uma alimentação muito baseada nesses conservantes, muito baseada nesses aditivos, a gente tem uma mente que não consegue parar, não consegue se concentrar, certo? E o terceiro são as frituras e as gorduras trans. Por quê? Porque eles aumentam a inflamação. Justamente isso que a gente já conversou antes. Eles aumentam os níveis de ômega 6, que já são desbalanceados. Em geral, a gente não tem uma alimentação rica em ômega 3, a gente não come salmão, a gente não come peixes que são ricos em ômega 3. Ah, mas não tem o ômega 3 da verdura? Mas o ômega 3 das verduras, eles são muito poucos biodisponíveis, a gente não consegue acessar esse ômega 3. Como a gente não acessa, a gente não utiliza. Então a gente precisa diminuir essas gorduras que a gente ingere porque elas têm um potencial de inflamação muito grande para o corpo. E aí uma dica bônus agora para quem tem hiperatividade e quem tem dificuldade de energia. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório tomando muito café. E o café não é ruim em si, principalmente se o café for sem açúcar. Às vezes o açúcar que você coloca no café tá te atrapalhando, mas o café em si não é ruim. O que às vezes é ruim é o que você está buscando com aquele excesso de cafeína. Será que você não tem uma deficiência de energia que ela precisa ser corrigida e por isso que você recorre tanto à cafeína? Que você tem essa necessidade tão grande de cafeína para poder se sentir bem? Porque imagina, o correto é você ter uma boa noite de sono e conseguir ter energia limpa no dia seguinte. Conseguir acordar bem, despertar, disposto para fazer as suas atividades. Se você dorme o mínimo de horas de sono com sono de qualidade, é para você ter capacidade de fazer isso. Se você não consegue, tem algo que a gente precisa corrigir para que isso volte a acontecer e você não fique dependente dessa quantidade toda de cafeína. Como eu falei, não tem problema tomar um cafezinho uma vez no dia, às vezes até ajuda, é protetor em alguns casos, mas você precisar ficar tomando muito café, você sentir a obrigação de tomar o café, é um problema para você. Primeiro, porque não é interessante ficar dependente de uma substância, dependente fisicamente daquela substância. Não, se eu não tomo eu tenho dor de cabeça, etc. Não é interessante isso. E o segundo será que esse café, ele não está vindo essa necessidade por uma necessidade de mascarar uma falta de energia do corpo que a gente deveria corrigir e não corrige? E daqui a pouco aquele café não vai ser mais suficiente para suprir toda aquela necessidade? Enfim, tô só levantando uma bola que eu acredito que vale a pena você pensar. O que faz a gente ir para a terceira parte desse vídeo, que é: existe alguma dieta que é superior à outra quando a gente fala de TDAH, de concentração, de energia mental? Existem 3 estratégias nutricionais que se encaixam em tudo que a gente falou aqui que é interessante para você executar. A primeira estratégia nutricional é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea tem grandes benefícios para o cérebro por causa das gorduras boas, das nozes, das castanhas, do salmão. Então é um modelo alimentar muito interessante para a gente adotar. A gente não tem tanta facilidade de adotar aqui, principalmente porque as carnes são um pouco mais caras. Não é comum a gente comer como os mediterrâneos comem, né? Aqui não é uma prática padrão da nossa alimentação é muito baseada em carboidrato, em massa e tudo, e isso é extremamente diminuído na dieta mediterrânea. A gente tem boas fontes de gordura e boas fontes de proteína, o que confere um caráter muito protetor para o cérebro, porque o cérebro se alimenta desse tipo de gordura boa. E aí, falando do segundo tipo de dieta, já para a gente correlacionar os assuntos, uma dieta muito interessante, um modelo alimentar muito interessante é um modelo alimentar baixo em carboidrato, com baixo índice glicêmico, apenas com carboidratos complexos. E aqui eu vou deixar um bonzinho pro final. Quando a gente fala desse modelo alimentar, a gente está falando aí de uma low carb, certo? E quando a gente fala de low carb, a gente fala de uma dieta com uma carga mais alta de proteína, nem tanto de gordura, senão a gente vai acabar caindo numa mediterrânea, mas uma dieta que ela foca muito menos em diminuir os carboidratos, que ela foca muito mais nos vegetais, que ela foca muito mais nas proteínas magras, que ela foca muito mais até em boas fontes de gordura também, nesse sentido tem certa similaridade com a mediterrânea, sendo que a mediterrânea a gente tem mais em foco na gordura boa do que nessas outras partes. Enquanto na low carb o foco principal é diminuir o carboidrato. Ah, mas se eu aumentar a gordura boa, naturalmente eu não vou diminuir as fontes de carboidrato se eu fizer uma mediterrânea? Vai, mas você percebe que o foco, o objetivo da dieta é diferente, ela é construída, pensada de uma maneira diferente. E a terceira modalidade de dieta que é super interessante é uma dieta de exclusão alimentar, que a gente chama de uma dieta de teste alimentar. Os meus pacientes que têm TDAH e os meus pacientes que têm autismo, dificuldade de concentração, de cognição, de socialização, eu sempre começo com a dieta de eliminação, que é
uma dieta em que eu faço um recordatório alimentar e que eu vou percebendo aqueles alimentos que têm maior potencial inflamatório e nós vamos fazendo testes neles. A gente vai excluindo e vendo como é que fica o intestino, como é que fica o sono, como é que fica a alimentação, como é que fica a produção de energia. E a gente tem resultados incríveis. É estranho, é muito estranho a quantidade de pessoas que a gente vê que melhoram com a alimentação com restrição de lactose e leite e uma restrição de glúten. Ah, preciso fazer as duas, etc. É pro meu caso, não é pro meu caso? Cara, isso é individual. A gente tem que fazer o teste e ver, existe um modelo padrão para a gente executar esse teste, para a gente ter uma validade dele, um resultado dele, mas absurda a quantidade de gente que melhora a função cognitiva, que diminui a enxaqueca, que diminui a alergia, quando a gente começa a fazer esses testes de dieta de eliminação. E aí quando a gente encontra aqueles alimentos que pioram a função cognitiva, amendoim é muito comum ter reação alérgica, algumas castanhas são muito comuns vir com muito fungo e essas toxinas do fungo pioram a concentração. O próprio leite, para quem tem algum tipo de intolerância, algum tipo de transtorno crônico, alguma alergia crônica, às vezes piora bastante. E o próprio glúten nesse mesmo sentido. Entenda, o foco aqui não é demonizar nenhum desses tipos de modelo alimentar. Até porque tem mudanças simples que fazem a maior parte do resultado, não é o princípio de Pareto. 20% das mudanças que você vai fazer alimentar vão trazer 80% de melhora na sua capacidade cognitiva. Às vezes é tirar um grupo alimentar ali que está atrapalhando todo o processo que você tem uma grande melhora. Às vezes é adicionar uma fonte de anti-inflamação para poder combater tudo isso, adicionar uma cúrcuma, uma Boswellia serrata, adicionar um ômega 3, adicionar os aminoácidos essenciais, adicionar uma tirosina, uma fenilalanina, que são aminoácidos essenciais para a produção de energia cerebral, uma L-carnitina, às vezes uma coenzima Q10, depende muito do que você precisa. E eu falei que tinha um bônus depois de tudo isso, que é uma das dietas que são mais promissoras quando a gente fala de energia mental, de transtorno mental, que é a dieta cetogênica, também conhecida como dieta very low carb, né? Uma dieta de muito baixo carboidrato, uma dieta praticamente zero carboidrato, que a gente diminui o carboidrato para 20 a 50 gramas de carboidrato no dia, que é basicamente nada, assim, é o carboidrato que tem dentro do morango, o carboidrato que tem dentro do abacate, que são frutas pobres em carboidrato. Então é praticamente uma dieta zero carboidrato. Tem começado uma pesquisa muito interessante em Harvard, um departamento de Harvard inteiro para estudar essa dieta cetogênica. E como foi que começou a tese da dieta cetogênica? Um pesquisador viu que essa dieta era muito eficaz na esquizofrenia e começou a estudar quais as bases tinham para ela ser tão eficaz na esquizofrenia. E quando ele foi começar a estudar, ele percebeu que muitos dos remédios que a gente usava hoje para ansiedade, para depressão, eles tinham surgido como drogas que tratavam para esquizofrenia. Então ele falou, peraí, será que essas drogas têm alguma relação em comum? Porque se os remédios que eu uso para esquizofrenia melhoram a ansiedade e depressão, será que a dieta que eu uso para esquizofrenia também não melhora a ansiedade, depressão, foco, traz mais atenção, mais cognição? E ele começou a estudar e viu que existem associações muito interessantes. Isso é algo que está começando, assim, incipiente. Lembra da história do ovo, né? Porque o ovo, primeiro o ovo era inerte, não fazia nem bem nem mal. Depois o ovo passou a fazer mal. E agora o ovo já faz bem? A gente está na fase em que a gente olha e fala assim, não, a dieta é inerte. A gente vai falar sobre dieta low carb para tratar TDAH, tratar fadiga, tratar dificuldade de energia mental daqui a uns 20 ou 30 anos. Que vai falar, não, quer fazer uma dieta para energia mental? Não, a gente sabe que dieta cetogênica é interessante. Assim, se for um caso das pesquisas se comprovarem o que as pesquisas preliminares estão mostrando. Então, é muito, muito, muito promissor. E falando um pouco dessa pesquisa, eu tenho uma aula no Renator Club, que eu vou pedir para o editor deixar só um trechinho dela aqui, em que eu analiso o pesquisador comentando sobre a pesquisa que ele estava fazendo nesse tipo de dieta. Como é que essa dieta interfere nos transtornos mentais. Se você quiser ver a aula completa, vou deixar aqui embaixo o link do Renator Club, tem essa aula completa. E a gente está preparando uma análise do livro que fala só sobre dieta e mente, que é inclusive a fonte recomendada para o vídeo de hoje, que é o nível chamado Brain Energy, que é o energia cerebral. Se você quiser comprar, link também vai estar aqui embaixo na descrição. E se você quiser ver o nosso comentário em relação ao livro, ler o livro com a gente está preparando também as gravações para o Renator Club. O Renator Club é um portal de assinatura para a gente poder conversar e dividir os ruídos aqui do YouTube, né? O YouTube você tem informação boa, informação ruim, todo tipo de informação. Então no Renator Club é onde a gente seleciona, filtra as informações, às vezes pega até alguns vídeos de pesquisadores que estão disponíveis no YouTube, mas a gente comenta em cima deles para
trazer aquela informação que está em inglês, que está dificultada, que é complicado de você assistir, para a nossa realidade. Cara, o que daqui é aplicável? Será que eu consigo aplicar já a dieta cetogênica e colher algum benefício hoje? E aí, falando para você um pouco da experiência do que a gente tem no consultório, eu tenho visto impactos muito positivos naqueles pacientes que têm indicação de fazer dieta cetogênica. A capacidade de energia mental, de melhora de cognição, de atenção que a gente tem é brutal. E esse foi basicamente o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, se alguma informação te chamou mais atenção, que você gostaria que a gente se aprofundasse, fizesse um vídeo só sobre aquilo, não esquece de deixar aqui embaixo. E eu acredito que por essa quantidade de informações, vale o seu like, vale o seu gostei. As fontes de referência que foram usadas aqui, que eu falei pra você. Primeiro, energia cerebral. Se você quiser ler um livro sobre energia mental, capacidade de cognição, foco e etc., pega o livro aqui embaixo, dá uma lida no livro, procura na internet. Enfim, primeiro, energia cerebral. Segundo, o PND é um protocolo, que não é um protocolo científico, mas é um protocolo prático, né, baseado no que a gente viu no consultório, focado só em energia mental, em concentração, em cognição, em foco. Ele tem um foco para TDAHs e para quem tem dificuldade de energia mental. E se não for o seu caso, tem o Renatron Club, que é mais acessível, que é um clube de assinatura, você paga ali uma mensalidade tipo Netflix, onde a gente discute o que tem de mais atual em relação à ciência, o que saiu de novo sobre alimentação, o que saiu de novo em relação à dieta, o que saiu de novo em relação a medicamento. E qual que é o mais interessante? O clube ainda está sendo construído, então você consegue opinar, putz, eu queria uma aula entendendo por que a Ritalina funciona. A Ritalina funciona para quem não tem TDAH, o Venvance funciona. Quais suplementos são excelentes para o cérebro? Tem um workshop lá de 1 hora de suplementos para o cérebro. A gente tem um plano, uma dieta de eliminação para quem tem gastrite, dor na barriga. A gente tem como dormir e produzir energia melhor, como ter um sono de qualidade que te faça ter energia durante a manhã. E a gente tem um planner de neurodesinflamação, um planner para você sair do estou inflamado com o cérebro inflamado para estou num cérebro desinflamado. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo e encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que não tem capacidade de cognição. Encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que não tem energia mental, que reclama de fadiga, que diz que está cansada o tempo inteiro. Às vezes ela só precisa melhorar a nutrição do cérebro dela e eliminar aquilo que faz mal na vida dela. Meu nome é Marcos Costa Fava e eu espero que você tenha gostado.